Olá, essa é a nossa sexta aula e o tema de hoje é desigualdade racial no Brasil. De acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, dados retirados do ano de 2017, a renda média da população preta e parda equivale a 59,2% da renda média da população branca. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados de 2020, a população negra morre por homicídio quase 3 vezes mais que a população branca. Esses dados eu trouxe porque eles revelam a realidade do nosso país, que é uma realidade de desigualdade social. E é uma desigualdade que ela leva a dificuldades humanas a níveis inimagináveis, porque há, na verdade, uma dificuldade em se inserir na própria sociedade. Essa exclusão, essa discriminação racial, essa discriminação social, ela é um fruto de uma construção histórica baseada, como a gente sabe, na escravização e posteriormente na marginalização de populações, negras e indígenas que historicamente também não tiveram direito a coisas básicas, não tiveram direitos básicos de vida, de moradia. Então, para a gente falar de desigualdade racial hoje, a gente vai falar um pouco de origens e um pouco do impacto social dessa desigualdade racial. A evolução do direito antidiscriminatório. Bom, no período colonial brasileiro, de 1500 a 1822, que foi quando houve a independência brasileira, não houve políticas de direitos para as populações reconhecidamente como marginalizadas, que são hoje, como negros e indígenas. Mesmo com a Constituição Federal, a primeira Constituição Federal brasileira, de 1824, também não há nenhuma alusão em defesa da população negra e indígena, e apenas em 1757, os indígenas se uniram e formaram um diretório para sua proteção e conseguiram e tiveram direito a algumas liberdades. Mas, para isso, eles tiveram que ceder um pouco da sua vida e dos seus costumes. Tiveram que deixar de ser um pouco indígenas para poder ter direitos. No Brasil República, a gente sabe que a abolição da escravidão foi em 1888 e a proclamação da República foi no ano seguinte. Foi feita uma nova Constituição Federal, porque até então não era uma república, não era república de fato. Foi feita uma nova Constituição, a segunda Constituição brasileira, em 1891. E até então também não tinha nenhuma alusão a direitos humanos da população negra e indígena. Por que é importante falar desse período, de 1500, porque é quando começou a não ter. Antes eles tinham os seus direitos, Então, seus direitos começaram a ser retirados em 1500 e só começaram a ter alguma consideração com o governo Getúlio Vargas, que foi um governo que foi de 1930 a 1945. Foi criado a terceira Constituição brasileira em 1934 e nela foi inserida, depois de muita luta, de muita mobilização social, principalmente da população negra e indígena, para eles terem direito ao voto. Então, foi finalmente instituído o sufrágio universal e foi no governo Getúlio Vargas. Muitos movimentos negros cresceram no início do século XX, principalmente inspirado por movimentos internacionais, como Panteras Negras e dentre outros. No ano de 1951, houve a primeira anotação que a gente tem jurídica de reconhecer o racismo como crime, que é a Lei Afonso Arinos. Apesar de essa Lei Afonso Arinos ter uma infração muito pequena para injúria racial, ela acontecia, É claro, tinha que ter uma força-tarefa para poder justificar o racismo. Era muito fraca essa lei, mas é aqui que começa a criminalização do racismo. E aí, em 1973, é criado o Estatuto do Índio. Quando fala de índio, a gente já sabe que quem criou esse estatuto aqui não foi a própria população indígena, O Estatuto do Índio
ele cresceu no intuito de falar assim, olha, eles estavam nas melhores das boas vontades, tá? Quando eles criaram o estatuto, que era para falar assim, gente, o indígena ele está muito marginalizado. Eu acho que é porque eles são incapazes. Eles não dão conta de viver em sociedade e aí eles precisam de algum apoio e principalmente que eles sejam urbanizados, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que foi feito? Foi criada a FUNAI, que é a Fundação de Apoio à População Indígena, né? Hoje ela tem uma nova função, mas na época a função dela era ser uma ponte entre o indígena e entre o não indígena, tá certo? Essas duas datações, tanto da Lei Afonso Arinos quanto do Estatuto do Índio, eles estão, na verdade, a Lei Afonso Arinos bem próxima, né, de uma da ditadura militar, que foi do ano de 1964 a 1985, e o próprio Estatuto do Índio em 1973. Retirando aqui, né, a Lei Afonso Arinos desse período da ditadura, eu gostaria de dizer que ele perdeu força por completo no período da ditadura. O pouco que tinha foi perdido na ditadura e fica parecendo que foi uma coisa boa, aí o Estatuto do Índio sendo o período ditatorial brasileiro, nossa ditadura civil-militar. Mas, na verdade, não se passava de um controle. Só queria-se ter controle sobre a população indígena, não da liberdade, mas era, na verdade, de controlar a sua liberdade. E aí, 1973 já é nos anos muito próximos ali do final da ditadura militar, porque a ditadura começou a definhar em 1978, quando Figueiredo assume, ele interrompe algumas ações institucionais, os atos institucionais, né, como o AI-5, que foi considerado o ato mais violento da história da humanidade, assim, que foi legitimada por uma política, por um governo. E ali, enfim, as coisas foram sendo reconfiguradas com a redemocratização. Em 1985, falaram assim, gente, já basta, né? Começaram a ser criados partidos, não era possível partidos na ditadura, o partido era um partido único, que era o partido militar. E apesar de a gente chamar muito de ditadura militar, a ditadura ela foi civil-militar, porque a população ela tem parcela, ela concordava com a ditadura. Essa ameaça vermelho, né, que apavorava a população, principalmente os militares, fez com que a população também ficasse apavorada e aí criaram uma situação de pavor, que é a ditadura. Contraditório. E aí, em 1985, começou a rolar uma redemocratização, foi criada a Assembleia Nacional Constituinte e com ela foi originada a nossa última, até então, última Constituição Federal, de 1988, em que ela revê completamente todos os aspectos sociais. Ela revê o indígena, ela revê o negro, ela revê os imigrantes que vinham para cá. Ela é a primeira vez na história brasileira que se vê a educação como um direito de todos, como a saúde um direito de todos, como a segurança um direito de todos, tá? Então, com a Constituição Federal de 1988 também, a própria FUNAI, ela teve um outro sentido, começou a se ter uma nova ideia de Brasil, que não era a ideia que estava querendo ser criada. Os pés estavam voltando mais aqui para a realidade. Vamos falar um pouco da realidade atual brasileira sobre a desigualdade social? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no último censo, ele fala o seguinte: a população negra, pretos e pardos, compõem 75% das pessoas que vivem em situação de pobreza no país. 64% dos desempregados no Brasil são negros. Então, assim, essas são consequências cruéis do fim da abolição e da falta de responsabilidade com o corpo negro e indígena. Apesar de já ter, após a Constituição de 1988, muitos avanços, eles não foram completamente significativos. Os direitos básicos conquistados até agora, eles não foram totalmente eficientes, porque se nós temos
75% das pessoas que vivem em situação de pobreza no país, enquanto tiver uma pessoa passando fome, a gente não deveria sossegar. A desigualdade racial, ela não afeta só no aspecto socioeconômico, não afeta só no bolso da pessoa, né? Não só no aspecto financeiro. Ela afeta em todas as áreas da vida da pessoa. Se ela não estiver socializada, se ela não tiver oportunidades, né? Se sua força de trabalho não for reconhecida, ela não vai ter vida. Por quê? Não vai ter direito à saúde, vai ter acesso à saúde, não vai ter saúde, não vai ter segurança, não vai ter direito ao lazer, e também nas relações pessoais, principalmente a sua saúde emocional, né? Não tem como você ser saudável com fome, não tem como você ser saudável desempregado, tá certo? E ninguém passa fome ou é desempregado porque quer. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, feita no ano de 2020, 66,6% das mulheres que sofreram violência doméstica e sexual eram negras. 75% das crianças e adolescentes que sofreram violência doméstica também eram negras. 66,7% do sistema prisional brasileiro é composto majoritariamente por pessoas negras. Aqui nós temos mais uma evidência da objetificação do corpo feminino, como não é respeitado, e sobre o sistema prisional brasileiro ser composto por 66,7% por negros, eu vou trazer uma informação importante para vocês. Vamos voltar lá nos estudiosos pseudocientistas. Eles queriam encontrar justificativa para o nazismo. Queriam justificativas para falar por que tinha que ter uma supremacia ariana, por que a gente precisa priorizar uma raça pura. Eles inventaram a seguinte: olha, eu vou provar para vocês, cientistas, né? Eu vou provar para vocês que dá para identificar uma pessoa pela fisionomia dela se ela presta ou não. Dá para identificar se ela é um criminoso. Dá para identificar pela fisionomia se ela vai fazer um bem para a sociedade ou não. De que forma que eles defenderam isso? Eles foram nos presídios. Eles viram lá, olha, a maioria é negra, a maioria tem um nariz tal, a maioria tem um queixo tal, a maioria tem um lábio tal. E aí se nasceu a ideia, é uma ideia que ela existiu, vocês podem pesquisar aí na internet, chamado vagabundo nato, como uma expressão que nasceram pessoas para ser vagabundas, pessoas que nasceram para roubar. Porque eles pensaram, poxa, se eu vou num presídio, que é um local que é para criminosos, e eu vejo que só tem negro, é porque negro é criminoso. O negro está condicionado ao crime. O que entramos mais uma vez numa pseudociência que não tem fundamentação histórica, não tem fundamentação filosófica, não tem fundamentação nem empírica. Porque se fosse empírica, saberia que a maioria da população negra só foi levada às prisões por causa das condições sociais em que elas estavam inseridas. Tá certo? Porque em países em que não houve escravidão, como que os presídios vão ter pessoas que foram escravizadas? A lógica é um pouco simples, mas não aconteceu na época. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, que ela foi feita no ano de 2013, cerca de 78% da população negra não possui plano de saúde. Quase 80% da população negra. De acordo com o Ministério da Saúde, no estudo de 2019, 2 em cada 3 mortes maternas são de mulheres negras. E a mortalidade no primeiro ano de vida é 22,5% maior entre os negros. Ou seja, a desigualdade racial ela começa no ventre. Então é isso, pessoal. Ainda temos muito mais coisas a ver sobre o tema da desigualdade racial e vejo vocês na próxima aula. Bons estudos!